Que Deus nos abençoe a todos, aos amigos que estão de forma presencial aí na nossa casa, no nosso Centro Espírita Sebastião Marte, e aos que estão naturalmente através da internet nos conectando. Hoje, para nós, é muito importante estarmos hoje fazendo, digamos, algumas reflexões sobre o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. É um capítulo com bastante informações, porque, naturalmente, o Evangelho ele é riquíssimo. Um versículo, através de Chico Xavier, Emmanuel escreveu páginas de luz. Então, nós aí, a lição que o PC leu é de um fragmento de uma das cartas de Paulo. E Emmanuel pega aquele fragmento, aquele versículo, e transforma em lições luminosas de amor para todos nós. Então, nós somos muito gratos à presença dos amigos espirituais, mentores da Casa de Sebastião Marte, e aos mentores espirituais de todas as pessoas que estão conosco na noite de hoje. Aos amigos do Rio, aos de Brasília, aos que mais proximamente ou mais longe estiverem. Que Jesus, o divino terapeuta, nos auxilie, alivie as nossas dores e fortaleça o nosso emocional, o nosso psicológico, para que possamos gozar de harmonia. Meus amigos, nesse capítulo, nos foi orientado as orientações da casa para fazermos, digamos, uma visão panorâmica do assunto, porque não podia ser de outra forma, porque é um capítulo extenso e o Evangelho por si só já diz tudo. Mas nós vamos aqui começar com o primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 8, é dito, são palavras de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Essa máxima de Jesus, quando ele fala da pureza de coração, nós ficamos a imaginar, porque ainda temos e trazemos dentro de nós tantas imperfeições. Sabemos que ainda não temos essa pureza, mas naqueles momentos que sintonizamos com a criação divina, através da natureza, nesses momentos, observando a beleza, o canto do vento, dos pássaros, as cores, os odores, nós estabelecemos um estado de renovação íntima. E podemos dizer que em alguns momentos nós conseguimos purificar o nosso coração, a nossa mente, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, e como filhos de Deus, nós temos N possibilidades, porque é Jesus que nos recomenda: deixai brilhar a vossa luz, o processo de autoiluminação.
ele é fundamental em nossa existência. E no item 2 do Evangelho, aqui seguindo a essa passagem aí de Mateus, nós vamos ver aquele momento que os apóstolos de Jesus, lá quando ele estava ali, entre aquela multidão de pessoas, que sempre imaginemos Jesus tendo como altar a natureza, na acústica da alma, a voz nítida, melodiosa do Cristo de Deus. E, naturalmente, as criancinhas queriam se aproximar de Jesus. E as crianças, quando estão em conjunto, elas são muito alegres, elas fazem muito barulho, e por isso mesmo, os apóstolos cuidaram de afastar as crianças. Geralmente, como fazemos? Ah, meu filho, ô menino, afasta, você está atrapalhando, está fazendo barulho. E Jesus, observando aquela cena, diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelhem. Essa passagem está em Marcos, dos versículos 13 a 16. Nessa narrativa é bastante atual para nós. Quando temos um visitante, uma pessoa importante, conversando, ou ali descansando, e nós estamos a postos, e vem aquele grupo de crianças fazendo algazarra, a gente cuida de afastar. E Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Isso é para aquele momento com seus apóstolos, e naturalmente tem esse ensino do Cristo, as palavras de Jesus, elas têm um alcance sempre muito profundo. Esse deixai vir a mim as criancinhas é um apelo para que os responsáveis, para que somos pais, mães, ou mesmo sem ser pai, sem ser mãe, mas temos uma criança sob a nossa tutela, nós temos que encaminhar a criança para Jesus, para Deus, ensinando-lhes o caminho, não impedindo. Observemos o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Na condição de pais e de mães, como é que nós estamos tratando os nossos filhos? Estamos realmente aproximando os nossos filhos da divindade de Jesus, sem nenhuma preguiça, mas é de verdade, de coração, porque qualquer que seja a religião que estejamos vinculados, tem sempre as aulas adequadas para as crianças. Nos centros espíritas, nós temos a evangelização, aqui em nossa casa, nós temos a evangelização infantil, cuja mentora é Joana de Ângeles. Aliás, ela é a mentora do DIGI, do Departamento de Infância e Juventude, naturalmente, com outros benfeitores. Mas Joana está aí nessa condução energética, no processo educativo de almas, de espírito. Lembramos de uma frase dita por uma entidade que nós a chamamos de voz aura. E naqueles momentos nós tínhamos umas atividades com o DIGI, exatamente na área da evangelização. E a voz aura, muito tempo atrás, nos dizia: minha filha, evangelizar a criança é educar o espírito
para a vida eterna. Porque evangelizar é um ato de amor. Kardec diz sobre essa passagem, deixai vir as minhas criancinhas, ele vai narrar que a criança, a pureza de coração, ela está bem ligada com a simplicidade e com a humildade. Observemos ali na primeira infância a simplicidade das crianças. Elas não têm preconceitos, pelo menos a grande maioria, porque quando a criança começa a crescer, se ela adquire alguma coisa, muitas vezes é injetado exatamente pelas reações equivocadas daqueles que são responsáveis por elas. Mas a criança, de fato, quando elas encontram outras crianças, elas compartilham seus brinquedos, suas brincadeiras, estão alegres, sorridentes. E por aí vai, e Kardec diz que a pureza de coração, para haver a pureza de coração, não pode haver egoísmo, não pode haver orgulho. Então, é humildade, simplicidade. Mas, naturalmente, que alguém há de dizer, mas, ora, aquela criancinha que era um anjo, ela cresceu e, na adolescência, se tornou uma pessoa insuportável, incrivelmente difícil de se lidar com ela. Naturalmente, meus irmãos, por isso que Jesus disse que o reino dos céus é para as criaturas que se lhes assemelhem, que assemelhem às crianças, porque há crianças que são realmente espíritos evoluídos, tendo em vista que o espírito que está encarnado ali na primeira infância e vai crescendo naturalmente, vai se tornar um adulto. E dependendo de como ele recebe a educação, e é aí onde entra o nosso papel enquanto pais, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, tem no número 9, uma instrução do Espírito Santo Agostinho, que foi aquele ícone da Igreja Católica, que foi não, que foi canonizado como santo. E a trajetória de Agostinho é muito interessante. E ele dá essa instrução, lá no 5º parágrafo, tem um recado especialmente para os pais, que são os espíritas. Espíritas, lembrai que quando gerais um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir, procurar e aproximar essa alma de Deus, providenciai, através da educação, o esclarecimento, aproximando essa criança, esse filho, para Deus, ensinando-lhe tudo aquilo que deve ser, encaminhando para as aulas de evangelização infantil, juvenil, mais tarde para os estudos, naturalmente. E quando ele cresce, naturalmente, ele vai ter o seu livre-arbítrio, mas enquanto é criança, há necessidade. Assim como nós levamos os nossos filhos para o médico, o dentista, para a escola, por que não? Se não é numa casa espírita, dependendo da religião, se a pessoa não tem nenhuma religião, pode ser em casa. Fale com o seu filho, fale com a criança que está ao seu lado, fale com o jovem sobre a misericórdia divina. Então, Agostinho diz, é uma instrução chamada, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família.
E naquele 5º parágrafo ali, Agostinho diz: lembrai-vos que um dia Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizestes da criança colocada sob a vossa guarda? Porque, na verdade, os nossos filhos não são nossos, são filhos da divindade, são filhos de Deus. E quando nós temos um filho, ou adotamos uma criança, um sobrinho que esteja sob a nossa guarda, é dever nosso. Porque para termos essa responsabilidade, não é necessário que geremos, de fato, um filho. Basta termos uma criança sob a nossa guarda. Nós vamos responder. Daí a nossa grande responsabilidade de estarmos encaminhando essa alma para Deus, ensinando-lhe através dos limites, do respeito ao próximo, do que nós devemos fazer, daquilo que é certo, daquilo que não está correto, através, sobretudo, dos exemplos. E aí nós vamos passar para um outro item muito interessante dentro deste capítulo, que foi, tivemos até uma aula recentemente no ESD, pela nossa irmã Nilda, pecado por pensamentos, adultério. Ainda tem a palavra pecado, e essa palavra pecado podíamos até substituir por, digamos, responsabilidade. Mas está lá, pecado por pensamentos. Porque é assim que a humanidade terrena, é assim que nós ainda entendemos as coisas. Olha, isso aí é pecado. Quem comete pecado tem o quê? Castigo. Então, e aí sempre a gente coloca esse pecado, porque nós estamos ofendendo a Deus. E Deus nos pune. Não. Nós estamos ofendendo a nós mesmos e, em retribuição por essa ofensa, por utilizar mal o nosso arbítrio, que é livre, nós vamos responder por isso. Então, o pecado, e falando aqui de adultério, além de aqui não está, Jesus não se referiu quando ele diz: aprendestes, que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele homem que olhar para uma mulher com mau desejo, em pensamento, com ela já cometeu adultério. Observemos a relevância que Jesus nos esclarece sobre os nossos pensamentos. Não é por acaso que ele próprio vai dizer em algum momento: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Porque muitas vezes nós oramos até bastante, mas a vigilância que é altamente necessária, não temos. Ficamos displicentes conosco, com nossa palavra, com o nosso pensamento, e o pensamento viaja em coisas que podem ser muito boas, porque sempre nós vamos ter aliados. Tem uma questão em O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga para os benfeitores maiores: influi de algum modo os espíritos em nossa vida, em nossos pensamentos? E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginais. Via de regra, são eles que vos conduzem, porque quando nós alimentamos pensamentos saudáveis, nós vamos ter benfeitores amigos conosco. Ao contrário, quando nós alimentamos pensamentos de raiva, de
inveja, de ciúmes, com certeza nós estamos chamando para o nosso lado criaturas encarnadas e desencarnadas que estejam nessa sintonia. Então, é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa questão do adultério, porque Jesus aqui não se referiu somente a essa designação da traição, mas, de um modo geral, Jesus se refere ao mal, aquele que deseja o mal. Por isso que algumas vezes ele disse: até quando estarei convosco, raça adúltera? Ele não está falando aí dos adultérios, de traição de homem seduzindo uma mulher. Ele está falando das pessoas que falseiam nos princípios da verdade. Quando nós pegamos, por exemplo, um exemplo bem prático para quem dirige e para quem não dirige também, o combustível no carro. Quando ele está da forma correta, está tudo bem. Mas se coloca água naquela gasolina, ela fica adulterada. Quer dizer, você estraga algo que era para ser, para ter uma função, você acaba estragando. Então, o adultério aqui é um sentido bastante profundo. Então, a vigilância com os nossos pensamentos. E Kardec ainda vai perguntando, mesmo não praticando os atos malévolos, como é que fica essa questão do pensamento? E vêm os espíritos e respondem que quando uma pessoa já alcançou uma pureza maior, uma evolução maior, ela sequer pensa no mal. Vamos falar aí da abertura que o nosso amigo PC fez, Chico Xavier. Para que a gente conhecer alguém como o Chico Xavier? A bondade, a pureza, a benevolência, a compreensão, a simplicidade, a humildade do Chico, com uma capacidade extraordinária para comunicação com o alto. Porém, certamente, essa percepção psíquica, essa mediunidade, essa antena deslumbrante, vibrante com o mundo espiritual, é graças à bondade do coração do Chico. O grande caráter de amor, de fraternidade, que o espírito Chico Xavier possui. Porque nós devemos trabalhar a mediunidade com Jesus. E aquele mesmo espírito que falou, deu aquele conceito da evangelização, que evangelizar a criança é educar o espírito para a vida eterna. Ela nos disse que Chico Xavier é um médium de Jesus. É uma antena que vai muito alto, tanto que quando ele desencarnou, ele foi recebido por Jesus. Para nós estarmos pensando. Então, quem não pensa no mal, o progresso ali já está realizado. Quando os pensamentos maus vêm à nossa mente, e isso acontece conosco ao longo do dia, quantas vezes nos irritamos e vêm pensamentos, mas naquele momento nós temos que contrapor. Espere aí, eu não posso entrar nessa onda vibratória porque vai me fazer mal. Porque aquilo que nós desejamos de mal para o próximo é o mal que está sendo feito para nós mesmos. Então, quando o pensamento negativo chega, aí nós estamos atentos à vigilância, não alimentamos este pensamento, o progresso paulatinamente está acontecendo. Porém, meus irmãos, se vem um pensamento negativo,
de raiva, de vingança, qualquer coisa negativa, e nós alimentamos e nos comprazemos, sentimos prazer, aí nós vamos estar realmente ainda muito distanciados da pureza de coração. Porque aqui, nesse tipo de pensamento que a gente agasalha, ele chega e encontra um respaldo. Nós aconchegamos esse mau pensamento, nós abastecemos esse pensamento com mais energia negativa, ele vai se avolumando. E não esqueçamos, tudo que nós desejamos de bom ou de ruim para os outros, em primeira instância, ele está percorrendo em circuito fechado a nossa intimidade psíquica espiritual. É em nós, em primeiro lugar. Depois nós emitimos. E este pensamento negativo vai se somando aos demais para alcançar aquela pessoa que nós estamos desejando mal. Agora observemos, porque tudo aquilo que nós endereçamos a alguém, se aquele endereço que nós enviamos aquele pensamento mal, que já nos faz mal, em princípio a nós mesmos, e vai estar sendo somado, somatizado com os pensamentos de entidades ao longo da trajetória, se chegar naquele endereço e aquela pessoa estiver na mesma sintonia, é um baque. Porém, se aquela pessoa não estiver na mesma frequência de vibração, e não precisa ser muito superior, basta não sintonizar, nós endereçamos um pensamento. Quando nós enviamos uma carta pelo correio, se a pessoa para quem nós remetemos a carta não é encontrado, o correio devolve para o endereço do remetente. Então, a ação que nós enviamos, aquela negativa que ficou bastante fortalecida no mal, nós vamos recebê-la de volta com todo o seu peso. E há mesmo pessoas que adoecem pela inveja, pelo ciúme, pelos melindres de toda ordem. Meus irmãos e meus amigos, já pensou que maravilha quando nós fazemos o bem? Quando desejamos o bem para alguém? Em primeiro lugar, nós somos os beneficiários. Porque está saindo de nós, do nosso coração. E vai se somando aos bons. Quando chega naquele endereço, para aquela pessoa que está na sintonia do bem, que alegria. Isso tudo é muito compartilhado. A pessoa que recebe nos envia uma resposta gentil, de satisfação, de alegria. E assim é que caminhamos todos. Assim caminha a humanidade. Estamos tendo a grande oportunidade de avançar, de aprender com os nossos próprios equívocos, com as nossas imperfeições, porque a luz está presente na nossa intimidade. Deus está em cada um de nós. Todos somos filhos do mesmo Pai, independente de religião, de ideologia filosófica, política, social, qualquer que seja. Todos procedemos da essência divina. E Jesus agora vai falar, esse capítulo 8, está lá no item 12, falando sobre os escândalos. Os escândalos.
Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É assim aquele subtítulo dos escândalos. E exatamente uma passagem aqui que Jesus diz, é um versículo: ai do mundo por causa dos escândalos. Aí vem um outro versículo: pois é necessário, na condição que nós vivemos no planeta Terra, é necessário que o escândalo venha. É comum acontecer o escândalo no planeta Terra, mas ai daquele por quem venha o escândalo. E o que é o escândalo? Nós vamos ver que o escândalo, e aí nós fomos pesquisar um pouco, numa obra magnífica do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, do espírito Joana de Ângeles. Esse livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Esta obra, meus irmãos, é magnífica. É tão profundo o ensinamento de Joana de Ângeles que nós não ousamos aqui a ficar interpretando. Pegamos alguns fragmentos ali no começo, que tem essa parte, é um estudo. O espírito Joana de Ângeles escreveu esse livro, através do nosso irmão, Divaldo Pereira Franco, sobre o Evangelho de Jesus. E foi ali lançado no ano 2000, para celebrar os 20 séculos do nascimento de Jesus. E ali, nesta lição, que é chamada Escândalos, é um fragmento. É um fragmento que foi aquele: ai do mundo por causa dos escândalos. E Joana de Ângeles diz assim, no primeiro parágrafo, sobre essa lição: tudo aquilo que violenta o equilíbrio, o estabelecido, aquilo que já é uma norma da sociedade séria, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. E, naturalmente, que isso traz como consequência, vai trazer negativamente ressonância, desarmonizando o indivíduo. Em primeiro lugar, é aquilo que dissemos ali do circuito fechado. Em primeiro lugar, desarmonizando o indivíduo e, com ele, o grupo social no qual se encontra. Então, a desarmonia não é somente para ele, as consequências também chegam para aquele grupo social em que ele esteja inserido. O desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob a ótica da psicologia profunda, é manifestação da sombra, que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos e ações sendo provocado porque quem alimenta a sombra do eu próprio, da persona, da personalidade, vai provocar essas ações aí altamente ou profundamente perturbadoras. E desta forma afetam também aquelas pessoas que compartilham a convivência com aquela pessoa que está ali, causadora do escândalo. Muitas vezes, e nesse caso aqui, Joana de Ângeles diz, invariavelmente, nesse caso, é de natureza íntima. Observemos, nem é um escândalo que veio a público. Aquela pessoa está guardando aquilo na sua intimidade.
as ações que ela está provocando, ou fazendo mesmo, ainda não é conhecida do público, é de natureza íntima, e ninguém toma conhecimento, porque permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando distúrbios emocionais e comportamentais. Observemos. Então, esses comportamentos se transformam em conflitos de consciência que defrontados, quando eles são defrontados com o ético, o social e o espiritual, de natureza íntima. Então, a pessoa fica nesse estado de perturbação profunda. Imagine, a criatura humana mergulhada na sombra, sobretudo aquelas que têm uma grande dificuldade de se libertar, porque quando nós estamos na sombra, de fato, é preciso um esforço imenso. Então, esta criatura, ela trabalha habilmente todo o tempo, disfarçando. Conhecemos aquele dito, alguém disse aí, escreveu, que nós podemos enganar todo mundo por um tempo, mas não podemos. Até podemos enganar algumas pessoas por muito tempo, mas não podemos enganar todo mundo por muito tempo, não. Em algum momento, as máscaras caem. A máscara da persona mostra-se tal qual ela é. Então, não adianta esses disfarces, porque esses disfarces vão projetando para a sociedade, nossa, que pessoa maravilhosa. Mas, coitado dessas pessoas, porque eles mostram a imagem que, na verdade, não são. E, geralmente, essas pessoas se tornam muito rigoristas, muito severas com os outros, porque elas mostram uma característica de uma pessoa que ela está longe de ser. E exatamente por isso, ela é severa demais com os outros, policia os outros e tornam-se muitas vezes intolerante para com o próximo. Mas para com os próprios erros, ela sempre tem uma desculpa, ela se compraz neles. É aquele que pensa no mal e se compraz no mal. E Jesus diz que se descobre, se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Esse sentido aqui é bem mais profundo, não é literalmente o corpo, porque nós sabemos que o corpo, sobretudo nós que estamos conhecendo e estudando a doutrina espírita, sabemos que o corpo, a matéria, preside a formação do corpo aqui, o espírito. Então, o espírito é que é responsável. A carne é fraca? Não. O espírito, o corpo pode ser débil, mas o espírito sendo fortalecido em caráter, em fé, tem um vigor espiritual que muitas vezes a gente observa, mas como é que fulano dá conta? Aquela pessoa tão miudinha, e a gente lembra de Irmã Dulce, naquela idade, correndo atrás para socorrer as pessoas. Porque ela disse às pessoas, amar o próximo para as pessoas que não conhecem Jesus, não se dedicaram, é uma coisa, mas para mim, que me tornei exatamente uma religiosa por Jesus, eu tive que levar mesmo assim, muito definidamente. Definir na minha vida que amar o próximo como a si mesmo é cuidar dele. A igreja não pode fechar às 6 horas da tarde, não podia atender os doentes, então a irmã Dulce ficou por 10 anos lá
naquela igreja, naquele convento lá de Santo Antônio, lá em Salvador, na Bahia. As irmãs, a igreja, a congregação, retirou todos, deixaram ela sozinha com os seus doentes. E ela disse, amar o próximo para mim, que liberei todos os bens sociais, os bens materiais, para cuidar, para seguir Jesus, como posso eu deixar o meu irmão na rua? Eu tenho que cumprir a vontade do Senhor. E para mim é isso. Eu tenho que levar o evangelho de Jesus dessa forma sublinhada, amar o próximo como a si mesmo. Por isso ela ficou 10 anos cuidando. Não é por acaso que a Igreja Católica, reconhecendo o trabalho magnífico de Irmã Dulce, a canonizou. Mas isso aí, certamente, os espíritos evoluídos não se deixam levar por isso. Por isso, quando Jesus diz, cortai a mão, é dizendo, vamos procurar, Joana de Ângeles está dizendo aqui, é erradicar na origem o mal que pode acionar a mão para fazer o mal para o outro. A começar da onde? Do pensamento. Porque o pensamento é projetado no cérebro pelo espírito. O cérebro, por si só, não faria nada. Tanto que quando o espírito deixa o corpo físico, mesmo não se manifestando, o cérebro sozinho, sem a ação do espírito, morte cerebral, é uma morte, mesmo que os outros órgãos continuem funcionando. Então, Jesus está falando para cortar, sim, para arrancar o olho, a mão, mas é lá na raiz, lá no âmago, é no espírito, é tratar lá no nosso íntimo. Essa terapia íntima, pessoal, essa reforma íntima, que é tão necessária, é tão urgente nós fazermos esse trabalho dentro de nós. Meus queridos irmãos, queremos encerrar esse momento com cada um, lembrando esse espírito maravilhoso do Chico Xavier, essa pureza de alma. E Maria Dolores dizendo ali sobre as mãos, Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma noite com lindos sonhos, belas meditações. Fiquemos na paz. Gratidão a todos.